A paz de Deus aos irmãos e amigos. Hoje tenho trazido todos os dias uma meditação da palavra de Deus, mas hoje eu quero trazer um testemunho, porque eu fiz um voto com o Senhor. Eu já testemunhei em 3 congregações a obra que Deus fez, grandiosa, e hoje eu quero trazer aos irmãos e amigos do YouTube. Nós temos um casal de amigos, são jovens, eles moram nos Estados Unidos há mais de 6 anos e eles estão se legalizando, mas o status, para quem conhece como funcionam as leis nos Estados Unidos, estão ilegais lá. Então, o que significa isso? No testemunho eu irei explicar, primeiramente, 2 coisas. Uma coisa é que eles, por estar nessa situação nos Estados Unidos, eles não podem sair de lá. Porque se eles saem de lá, eles não podem voltar. Porque há um período de quem vai com um determinado visto, principalmente de turista, e vai para lá, a pessoa tem 6 meses para ficar no país. E depois ele tem que voltar. Mas se ele ficar mais tempo que isto, e depois, por qualquer eventualidade, ele tem que vir ao Brasil, ele não pode retornar mais, porque ele ultrapassou o tempo dele lá. Então, ele pode ser cancelado o seu visto por 5 anos, por 10 anos, ou dependendo da condição, permanentemente. Ele não pode retornar mais. Então era essa a condição que os meus amigos estavam lá. Mas, nesse meio tempo, agora em janeiro último, por isso que faço questão de trazer esse testemunho, porque é alguma coisa muito recente. Em janeiro, a mãe desse nosso amigo ficou doente, repentinamente. E os médicos chamaram a família para se despedir, porque era um câncer terminal. Ele se abalou muito com tudo isso, emocionalmente, porque era sua mãe, e ele veio de lá. Talvez ele não tenha pensado direito as consequências que trariam ele trazer ou ele vir nessa condição. E ele veio para o Brasil, se despediu da mãe, graças a Deus, e enterrou a mãe. E ele estava nesse luto aqui no Brasil. Mas a esposa dele, que é a nossa amiga, ficou lá ainda, nos Estados Unidos. Só veio ele. E ele, como ele estava no luto, e a Bíblia diz que um abismo chama o outro, uma preocupação chama outra preocupação. E ele se lembrou, naturalmente, que ele tinha que voltar. A esposa estava lá, sozinha, mas na condição que ele estava, ele não podia voltar, assim, de qualquer maneira. E começou a entrar uma preocupação no coração dele, um desânimo na vida dele. Ele começou a entrar até numa depressão. Mas nós não sabíamos o que estava acontecendo. Mas no dia 29 de janeiro, agora, 2024, eu tive um sonho com ele, que ele estava aqui na minha casa. E ele estava sentado aqui no sofá, ele toca violão, mas no sonho ele estava com um cavaquinho, não tocava, ele não me olhava e não falava nada. E eu estava de frente para ele e eu comecei a fazer perguntas para ele, como é que estava nos Estados Unidos, essas coisas de praxe que a gente, quando encontra um amigo, começa a perguntar. Só que ele não me respondia nada. Ele não me dizia nada e não me olhava.
E eu vi que ele estava muito triste, com a cabeça baixa o tempo todo. E no sonho aquilo me preocupou muito. E eu costumo fazer isto. Eu, cada vez que vou me deitar, eu estou sempre procurando orar a Deus, estar em comunhão com Deus. E naquele sonho que eu estava tendo com ele, foi um sonho longo, inclusive, eu fui me deitar, já que ele não quer falar comigo, vou me deitar, então. E no sonho eu comecei a orar e pedir, Senhor, abençoa o fulano, ajuda ele, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas eu estou observando que ele está muito triste. Mas quando eu comecei a orar, repentinamente, a minha oração mudou. E eu levantei minha voz, orando no sonho. E eu dizia, mas eu sei por que tu tá triste desse jeito. É porque tu não pode retornar para os Estados Unidos e tá acontecendo um monte de problema lá, porque isso é natural, né, irmãos? A esposa estava sozinha lá. Vinha as contas, vinha a conta do carro, vinha a conta do aluguel. E ela aguardando ele lá naquele lugar. E eu disse, mas eu sei por que tu tá assim desse jeito. É porque tu não pode retornar para os Estados Unidos. Mas eu digo para ti que tu vai voltar para lá. E vai ser no dia 23. E me acordei profetizando e falando em voz alta para ele. E eu cheguei, aquilo me preocupou muito. E eu acordei minha esposa e disse, olha, eu tive um sonho com o fulano aqui e deve estar com um problema muito sério. Isso me abalou muito. E eu passei todo dia pensando naquilo, preocupado. E aí de tarde eu disse, mas eu vou ligar. Eu tinha o número do WhatsApp da nossa amiga, esposa do irmão. Eu disse, eu vou ligar para ela e vou contar o sonho. Não sei o que está acontecendo, mas eu vou contar o sonho. Quando eu liguei de tarde para ela, assim que ela me atendeu, eu disse, olha, eu tive um sonho com fulano. E ela pegou e começou a chorar. E disse, olha, tu não sabe, começou a desabafar. Tu não sabe o problema que eu estou enfrentando. Eu estou chorando o dia inteiro. Eu vim aqui na igreja buscar a Deus, porque lá na igreja onde eles estão tem uma casa de oração, que a pessoa pode ir lá orar. Aquela casa está disponível 24 horas. E ela me disse, eu fiquei 1 hora orando, pedindo a Deus uma resposta. E disse para mim, mas me conta o que tu sonhou. Aí eu contei para ela o que eu tinha sonhado e que ele retornaria para lá no dia 23. E aí ela me perguntou, mas que dia 23 é esse? De quando? Eu disse, olha, esse mês não é, porque o sonho que eu tive foi 29 de janeiro. É para fevereiro, então, 23 de fevereiro. Aí aquilo alegrou ela mudou na mesma hora e disse, isso é resposta de Deus para mim, porque eu não sabia se eu tinha que ir embora, o que eu fazia da minha vida. E aí ela me colocou numa videoconferência com o esposo dela, e aí conversamos, eu disse, rapaz, te anima, te fortalece, o Senhor é com vocês, tanto Deus está preocupado com vocês, que Deus me deu um sonho, que tu vai voltar para os Estados Unidos, tu vai retornar para lá, e vai ser no dia 23. E eles creram naquele sonho. E aí eles se prepararam. Ele comprou passagem para o dia 22 de fevereiro, para poder estar lá no dia 23 de fevereiro, nos Estados Unidos, para confirmar, para combinar com aquele sonho que Deus havia me dado. Eles mudaram
ela já falou para a mãe dela, já começou a testemunhar. Foi uma bênção para eles. Só que para mim, irmãos, começou uma luta. Porque eu comecei, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou carne e osso. Eu não pedi para sonhar com eles. Eles estão bem, graças a ti, meu Deus. Mas eu estou preocupado com essa palavra, com essa revelação que veio, meu Deus. Olha, Senhor, para mim, que essa palavra possa ser confirmada, meu Deus. Que possa se realizar, meu Deus Santo. Fiquei muito preocupado e passei todo mês orando. Eu nunca orei tanto como orei no mês de fevereiro, porque eu nem dormia direito. Às vezes eu me acordava 2, 3 vezes de noite, de madrugada, para orar, pedir misericórdia e colocar minha vida diante de Deus. E dizendo também, meu Deus, perdoa ele também, ele é um jovem. E ele, meu Deus santo, ficou abalado por causa da situação que a mãe dele ia morrer. E ele veio, ele nem se lembrou profundamente na situação que ele estava, que ele não podia retornar. E perdoa ele. Tem misericórdia, meu Deus. Faz alguma coisa, Senhor, faz uma obra, meu Deus. Enfim, passei todo mês orando, lutando com Deus. Fui buscar a palavra de Deus na congregação. E ali o ancião não sabia o que estava acontecendo comigo. Ele dizia: Deus vai começar a fazer milagres em Santa Maria. Essa cidade aqui vai ficar conhecida pela obra que Deus vai fazer. Vai surpreender a muitos. E eu dizia: amém, Senhor, eu recebo essa palavra. Eu sei, Senhor, que o Senhor vai fazer uma grande obra. Mas os dias estavam passando. E na última terça-feira, antes do dia 23, eu fui novamente na congregação buscar a palavra, porque eu estava em constante oração com Deus e preocupação. E lá, o servo de Deus, de outro lugar que estava lá, que não sabia a situação que eu estava enfrentando, ninguém sabia, não havia falado para ninguém aquilo, que eu estava uma preocupação comigo no meu coração. Ele disse de repente: Deus faz obra aqui em Santa Maria e Deus faz obra também nos Estados Unidos. E quando ele falou assim, eu recebi aquela palavra, eu disse: Senhor, eu recebo essa palavra. És tu, Senhor, que está confirmando a cada dia a obra que tu vai realizar, meu Deus. E quando tu realizar essa obra, meu Deus, eu quero testemunhar, Senhor, na congregação, aonde eu estiver, que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor opera maravilhas, Senhor. Não só operou no passado, há 10 anos, 20 anos atrás, que hoje mesmo o Senhor está operando maravilhas. Eu, Senhor Santo, quero testemunhar com todas as minhas forças, meu Deus, com todo o meu entendimento, a obra que o Senhor realizou. Aí chegou na quinta-feira, dia 22, foi o dia que ele comprou passagem, e ele foi viajar. São 15 horas de viagem, daqui do Brasil até os Estados Unidos, até São Francisco, onde ele ia. E primeiramente ele passou no Panamá, depois do Panamá vai para São Francisco. E eu aqui em oração com Deus. Chegou o dia 23, que caiu numa sexta-feira, 23 de fevereiro, 4 horas da manhã eu me acordei e fui para a oração novamente. Nem olhei para celular, não vi se tinha alguma mensagem, não vi nada. Eu só fui orar a Deus e clamar a Deus, para Deus fazer uma obra. Lá pelas 6h30 eu me deitei,
6h30, me acordei novamente, preocupado. Olhei no meu celular. Quando eu olhei no meu celular, às 4h30 do dia 23 de fevereiro, a nossa amiga lá postou um selfie com seu esposo que chegou no aeroporto de São Francisco. Para a glória de Deus. Eu acordei minha esposa e eu disse para ela, o fulano chegou nos Estados Unidos, ele chegou em casa e eles estão lá juntos agora, nesse momento. Aí pela manhã mesmo, ela me ligou, sorridente, só glorificando a Deus, e disse, foi verdadeiro aquele sonho, Deus falou contigo mesmo, porque fortaleceu a vida dela e fortaleceu a minha vida. E eu estou trazendo esse testemunho também para fortalecer a tua vida. Se você está desanimado com alguma coisa, com algum problema, com alguma dificuldade, Deus não mudou, Deus é o mesmo, de ontem, de hoje e será eternamente. E Deus ainda fala conosco. E Deus ainda confirma a sua palavra. Aí eu perguntei para ela, a nossa amiga lá nos Estados Unidos, mas como é que foi isso? Como é que ele entrou? E ela disse, olha, ele chegou lá na imigração, um dos agentes pediu para ele tirar o boné, porque pediu o passaporte primeiro, pediu para ele tirar o boné, porque ele é um jovem, tirou uma foto dele, e disse para ele, welcome, bem-vindo fulano, e fez um gesto com a mão para ele ir. E ele se foi corredor afora, ele não estava acreditando naquilo, porque ele achou que iam fazer um monte de perguntas, como eles costumam ser exigentes, perguntar quanto tempo tu vai ficar aqui, como é que tu saiu, onde é que tu vai ficar, quanto dinheiro tu tem, que hotel tu tem algum conhecido aqui, enfim, é uma série de perguntas que eles fazem para as pessoas. Não fizeram nada para ele, liberaram ele naquele lugar. E depois ela fez um vídeo e chegou lá na saída e ele perguntou para nossa amiga assim, mas não me perguntaram mais nada? Eu não tenho que ir mais em algum lugar aqui para me fazer alguma pergunta? E ela disse, não, tu já está aqui na saída, eu estou aqui na saída te esperando aqui. Vem de uma vez, vem aqui logo, vamos embora. Deus deu vitória. E isso, meus irmãos, Deus ainda está falando nos nossos dias. Deus ainda está operando maravilhas. É Deus que faz a obra. Eu relatei aí, irmãos, a minha insignificância também, porque eu disse, meu Deus, eu sou carne e osso. Como é que eu vou dar uma palavra para alguém e aquilo vai se cumprir? Eu dependo de ti, Senhor. Do Senhor vem a nossa salvação. Por isso nós confiamos no Senhor. Por isso toda honra, toda glória e todo louvor sejam dados ao nome santo do Senhor. Deus seja louvado.